Olá, prezados alunos do curso de Eletrotécnica do IFES Campus Guarapari. Primeiramente, bem-vindos, tá? Tanto a turma do ELIGE, né, do integrado, quanto a ELN, que é o concomitante, tá? Bem-vindos à disciplina de Mecânica Técnica, tá? Pessoal, apesar de vocês estudarem em regimes diferenciados, regime concomitante e o regime integrado, e as ementas da disciplina terem uma certa diferença, uma leve diferença, mas o trabalho de postagem de aulas, né, ele vai ser aproveitado, né, os conteúdos serão aproveitados para as duas turmas, tá? Sendo que o concomitante vai ter um ritmo um pouco mais pegado, porque a gente tem que cumprir a ementa em 6 meses, né, e o integrado ele tem um pouco mais de compasso na postagem das aulas, porque a gente tem um tempo maior para poder estar cumprindo os conteúdos, tá? Então, meu nome é professor Vitor Pinheiro, tá? É um grande prazer estar trabalhando com vocês, né, calouros aí do curso de Eletrotécnica, tá? E a disciplina que a gente vai trabalhar, Mecânica Técnica, eu vou falar um pouquinho brevemente da disciplina, um pouquinho rapidamente de mim, e depois a gente já vai partindo para poder ter os primeiros conceitos da nossa disciplina, tá? Aqui basicamente para vocês saberem o que eu já fiz, o que eu não fiz, né? Eu sou engenheiro de petróleo e gás e também engenheiro mecânico, né? Eu tenho 2 graduações em engenharia aí, tenho alguma especialidade na área de didática, né? Na área de ensino, que é uma coisa que me ajuda bastante na hora de tentar passar para os senhores da forma mais clara possível o meu conhecimento, né? Eu espero conseguir atingir essa meta durante o nosso período. Tenho mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, pela UFES, e atualmente estou cursando meu doutorado também pela mesma universidade, tá? Além disso, em termos de carreira, né, como professor, eu tenho por volta de 5 a 6 anos aí de experiência como professor universitário, dei aula para diversos cursos de engenharia, tá? E estou tendo essa excelente experiência no IFES agora como professor substituto, entrando agora no meu 2º ano de contrato como professor substituto, tá? Além disso, tem um grupo de pesquisa permanente na área de métodos numéricos, simulação numérica. Talvez alguém já tenha ouvido falar disso, ou visto alguma coisa no YouTube, no Instagram. Depois, se vocês quiserem, a gente bate um papo também sobre isso. E também membro de outros grupos de pesquisa, inclusive aqui no IFES, com alguns professores da minha coordenação aqui do técnico em mecânica. Tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da ementa da disciplina, coisa rápida, tá? A ementa da disciplina de vocês, basicamente, ela contempla esses tópicos aqui, um pouquinho de equilíbrio de ponto material, equilíbrio de corpos rígidos, um pouco de análise de estruturas, uma noção, né, mas nem tão noção assim, uma noção até relativamente ampla de resistência dos materiais, tá? Uma visão também geral de elementos de máquina. Na sequência, um pouquinho de alinhamento de eixos e correias e uma introdução a máquinas elétricas. A gente fala um pouquinho sobre características mecânicas das máquinas elétricas, rendimentos de uma máquina e assim por diante. Então, pessoal, legal, ler tudo isso aqui é muito bacana, mas qual é o intuito de ter uma disciplina chamada Mecânica Técnica dentro de um curso de Eletrotécnica? Você pode estar se perguntando, né? Poxa, vou fazer um curso de Eletrotécnica e eu esperava estudar motores elétricos, circuitos, corrente, voltagem, essa coisa toda, indutor, transistor, tiristor, e essa coisa toda de elétrica e eletrônica também. Eletrônica de potência, e eletrônica analógica, eletrônica digital. Vejam, vocês vão ter tudo isso, tá? O curso de Eletrotécnica ele vai contemplar todas essas áreas muito bacanas nesse escopo, mas para que vocês sejam, né, tem uma formação um pouco mais completa como profissional técnico, agora não falando do profissional eletrotécnico, mas como profissional técnico, vocês têm que ser capazes de conversar com outros profissionais técnicos, um técnico de segurança do trabalho, um técnico em mecânica, né, e também um corpo de engenharia. Então, por exemplo, alguns conceitos são muito importantes na hora dessas conversas, e aí entram alguns tópicos dessa ementa, né? Conhecer um pouquinho de resistência dos materiais, solicitação mecânica, elemento de máquina, saber o que é um eixo, um elemento de fixação, um elemento de apoio, saber fazer uma conta básica de equilíbrio, de estrutura, de uma estrutura simples. Então, essas coisas elas vão, digamos assim, completar e premiar um pouquinho a formação de vocês para que vocês possam não só
resolver problemas correlatos à área de vocês, que é a eletrotécnica ou mesmo a mecânica, né? Porque essa disciplina também existe na grade do técnica e mecânica, mas também estarem aptos para poder conversar em termos mecânicos, tá? Com qualquer outro profissional. Então, o conteúdo que vai ser dado aqui serve tanto para cursos de técnicos de mecânica quanto cursos técnicos de eletrotécnica, né? Mas falando um pouquinho mais específico para eletrotécnica, porque são as turmas que eu tenho este período. Bem, a bibliografia básica, ela está colocada aqui, tá? Então eu gostaria de dizer o seguinte sobre a bibliografia, tá? Se alguém tiver algum interesse na bibliografia, eu vou dizer para vocês que esses dois primeiros livros aqui do autor Sarkis Melkonian, eles são livros muito bons para acompanhar a disciplina de uma forma geral. Esse livro 3 aqui é um livro de vestibular de Física Mecânica do Ensino Médio, também um livro muito legal, tá? E esses outros 4 livros aqui são mais da pegada de ensino superior, onde eu vou pincelando alguma coisa ou outra que eu preciso para colocar aqui. Então, não são livros adequados e nem indicados para que vocês peguem, vão pesquisar neles, porque são livros assim, no nível muito acima e em que eu pesco coisas muito específicas para poder colocar para vocês, sempre respeitando bastante a questão do nível de ensino aqui, que é um nível técnico. Então, assim, eu tenho que ser muito cuidadoso no que eu vou lá buscar, tá? Então, vocês não precisam correr atrás disso aqui. Outras literaturas, outros materiais eu já vou colocando para vocês na sala virtual à medida que a gente for avançando no curso, e a gente vai trabalhando com calma, tá? Então, sem demais delongas, como eu já me apresentei, falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho sobre a ementa da disciplina, eu vou entrar devagarinho, bem light agora nessa primeira semana, no primeiro tópico da ementa, que é equilíbrio de ponto material, tá? Mas antes de entrar no equilíbrio de ponto material, eu gostaria de falar sobre uma coisa muito bacana, que é isso aqui, a mecânica e as suas idealizações. Vejam bem, nós temos a mania de ouvir e também de transmitir a ideia de que as ciências exatas, a matemática, a física, a engenharia, são realmente ciências exatas, né? Ou seja, é uma coisa, 2 mais 2 são 4, 3 mais 3 são 6, e não há como mudar isso aí, não há exceções, não tem aproximação de nada, é tudo muito perfeito. E até um certo momento na nossa vida de estudantes, na nossa vida também de estudo técnico, a gente até acredita nisso aí, né? Que não há, digamos assim, aproximações e simplificações nas ciências exatas. Mas a gente vai perceber, e a gente vai começar a desconstruir essa ideia a partir de agora, é que a mecânica, ela é cheia de modelos, idealizações, simplificações, hipóteses e etc. Então, aquilo que a gente achava que era super redondinho, super exato, super, nossa, preto no branco, 2 mais 2 são 4, a coisa não funciona muito bem assim, tá? E, inclusive, para que vocês não fiquem desanimados e achem que isso é uma característica negativa das ciências técnicas em geral e da engenharia, eu vou dizer para vocês que muitas vezes a beleza da coisa está em saber simplificar um determinado problema complexo. Então, daí começam novos pensamentos, novas sinapses e uma nova forma de pensar que eu quero criar juntamente com vocês, tá? Então, vamos definir rapidamente aqui o que seriam essas idealizações, tá? Idealizações, então, modelos ou idealizações, eles são usados na mecânica com o intuito de simplificar a aplicação de uma teoria, né? Olha isso, olha que coisa bonita. Eu crio uma idealização, um modelo, para simplificar a aplicação de uma teoria. Ou seja, quando eu quero transpor aquela teoria da mecânica para a realidade, eu tenho que fazer isso através de um modelo, de uma idealização. Porque nem sempre eu sou capaz de resolver o problema em toda a sua complexidade, na integralidade, na totalidade da sua complexidade. Olha a ideia, acompanha a ideia comigo devagarinho, tá bom? Então, o primeiro grande modelo que nós estudamos aqui, que nós vamos trazer aqui para dar um exemplo, é o modelo de partícula. Antes de eu explicar o modelo de partícula, eu vou me referir às duas turmas, tá? Turma do integrado e turma do concomitante. Pessoal do integrado,
tá fazendo ensino médio junto, tem aulas de física, tende em média a ter um pouco mais de facilidade no acompanhamento aqui. E o pessoal do concomitante, a gente tem pessoal jovem, mas também a gente tem o pessoal que não estuda tem algum tempo na turma. Para esse pessoal que não estuda tem um tempo, eu vou falar o seguinte: fica tranquilo, assistam as videoaulas com cuidado, com carinho. Eu vou procurar ser o mais detalhista possível nas nossas videoaulas e explicar de uma forma didática, de uma forma simples, para que você entenda. Então, assim, o meu objetivo é trazer para você esse entendimento de uma forma eficiente, tá bom? Então não se preocupa que você não lembra tanta coisa de física. Eu vou passar algumas listas de exercícios, eu vou passar exercícios direcionados para que vocês treinem as coisas que a gente trabalhar aqui. Ah, professor, eu não vejo física tem 10 anos, não tem problema. Contanto que você se dedique, contanto que você despenda o tempo necessário em casa para poder estudar, você vai acompanhar a disciplina tranquilo, tá? Então, depois de dar essa tranquilizada em vocês, eu vou falar o que é um modelo de partícula. Olha só, vamos partir do seguinte: todo corpo, todo objeto no mundo real, ele tem dimensões, ele tem tamanhos. Não existe nada que não tenha uma dimensão, que não tenha um formato, que não tenha um tamanho. Pois bem, então a mecânica ela chegou e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos considerar um modelo em que eu considere a massa de uma partícula, mas eu despreze o seu tamanho e a sua geometria e as suas dimensões. Ou seja, esquece que aquilo ali tem um formato, uma dimensão e um tamanho e uma forma, e considera que aquela massa daquele objeto está toda concentrada naquele ponto, e é aquele ponto que eu vou analisar. Esse é o chamado modelo de partícula. Então, pessoal, muita coisa que vocês estudam na física mecânica, lá do ensino médio, que vocês vão estudar para a galera do integrado ou já estudaram para a galera do concomitante, é baseado nesse modelo de partícula. Eu vou dar um exemplo tipo que vocês talvez vão tirar da memória ou vão ver logo daqui a algum tempo. Vamos supor que eu tenho um problema de uma caixinha e essa caixinha está sujeita a uma força. Muitas vezes na física mecânica, na física ali voltada para ensino médio, para vestibular, você faz todos os cálculos de força de atrito, velocidade da caixinha, aceleração da caixinha, mas você nunca fala das dimensões da caixinha. Nossa, a caixinha é uma caixinha que tem 1 metro por 70 centímetros de largura, por tanto de profundidade. Você não cita as dimensões e a geometria da caixinha. O que você está fazendo, na verdade, quando você está resolvendo essa questão da caixinha, não considerando a geometria, não considerando as dimensões? Você está colocando ali um ponto no centro de massa da caixinha e fazendo todas as contas ali de força, aceleração, atrito, tudo naquele ponto. Ou seja, ali por trás você está utilizando o modelo de partícula, né, o modelo de ponto material, é uma outra forma de chamar, ou o modelo de partícula, e você nem sabia disso. Olha que interessante. Então esse é o primeiro modelo que eu queria mostrar para vocês, de grande relevância na mecânica, tá? O segundo modelo é um modelo muito interessante também, intrigante, tá? Que é o modelo de corpo rígido. Olha só o que o modelo de corpo rígido fala, né? Um corpo rígido pode ser considerado como sendo uma combinação de um grande número de partículas que permanecem numa posição fixa, uma em relação à outra, antes e depois da aplicação de uma carga. Professor, entendi nada. Não sei o que é isso. Vejam bem, olha que interessante. Percebam o seguinte, na realidade, todo corpo pode sofrer deformação quando sujeito ou solicitado por uma carga. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma placa metálica. E aí eu começo a apoiar uma determinada força nessa placa metálica. Dependendo da intensidade dessa força, eu posso deformar ou não essa placa metálica. Mas muitas vezes, mesmo com uma força pequena, você já está deformando aquela plaquinha metálica, mas você não está vendo, porque as deformações são muito pequenas e não podem ser vistas a olho nu. Mas aquela plaquinha de metal, ela é deformável. No modelo de corpo rígido, que é o que a gente está propondo aqui, a gente está propondo o seguinte, que independente da força que você colocar em cima dessa plaquinha de metal, tá? Ela não vai deformar, ou seja, todas as partículas, todos os pontos vão ficar no mesmo lugar, um em relação ao outro, e não vai haver deformação. Ou seja,
não há de se falar de deformação quando eu estou falando de modelo de corpo rígido. Olha, isso aí é muito bacana, porque o que acontece? Quando você despreza as deformações, você despreza tudo que está ligado à questão de mudança de geometria. Vamos lá, esse modelo é um modelo realístico, é um modelo que é factível de se utilizar na realidade? Olha, muitas vezes sim. Muitas vezes as deformações na área de engenharia, na área industrial, na área técnica, elas são tão pequenas em relação ao tamanho daquela máquina, o tamanho daquele elemento de máquina, ou em relação ao tamanho daquela estrutura, que eu posso desconsiderar por algum momento e considerar uma análise pontual ali como corpo rígido. Então, há momentos em que eu posso utilizar esse modelo e há momentos que eu não posso. Aonde mora o conhecimento técnico? A hora que você pode assumir o modelo, a hora que você não pode. Quem define isso é o profissional técnico, né? Quando eu falo profissional técnico, a categoria, tá? O técnico, o engenheiro, o professor da área de ciências exatas, ou seja, quem detém esse conhecimento para dizer, olha, aqui você pode utilizar essa aproximação, aqui você não pode, ok? Bem, e um terceiro modelo muito legal, que seria o modelo de força concentrada. Olha só, toda força precisa de uma área para atuar. O modelo de força concentrada, ele considera basicamente que essa força ela está atuando em cima de um ponto. E por que isso é uma aproximação? Porque ponto não tem área. Ou seja, você está considerando que essa força ela está atuando numa área tão pequena, tão pequena, tão pequena, que isso chega a ser um ponto, ok? Aonde que eu tenho, por exemplo, a situação prática para mostrar para vocês desse tipo de modelo de força concentrada, que também é uma idealização. Olha só, o contato de uma roda de trem ou de um pneu do carro com o trilho ou com a pista. Eu posso considerar o quê? Olha, dá para ver que o contato não ocorre só nesse ponto onde está a seta branca. Mas a nível de conta, a nível de modelagem mecânica, muitas vezes eu considero que o contato dessa roda acontece pontualmente e que essa força concentrada de apoio aqui, ela vai atuar apenas nesse ponto aqui. Então olha que interessante, eu tenho uma situação prática, ok? Onde eu consigo aplicar um modelo ou idealização e mesmo assim os resultados são satisfatórios, ok? Olha que interessante, uma outra situação prática, eu estou erguendo uma peça aqui, essa peça ela está sendo içada, ancorada nesses dois ganchos que estão pegando nas laterais aqui desse flange, ok? Duas correntes aqui, tem um anel de união aqui que une à corrente principal. Muitas vezes, para fazer a análise do içamento dessa peça, eu preciso apenas fazer uma análise no ponto A. Então eu tenho todo esse esquema mecânico aqui complexo, com duas correntes, com ângulo aqui, com a peça, geometria complicada. E o que eu preciso? Fazer uma análise de modelo de partícula ou de ponto material apenas no ponto A. Ou seja, qual é a beleza disso aqui? A beleza disso aqui é o conhecimento técnico, tá? Ele vem para dar a solução mais simples para cada problema e não para complicar ao máximo a solução dos problemas. Então, daqui vocês já começam a ver para que servem essas idealizações e modelos e quão poderoso isso é dentro da ciência ampla, né, chamada mecânica. Tá? Bem, nesse ensejo, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma revisada legal nas três leis de Newton aqui, porque, assim, as três leis de Newton, elas representam elas têm uma importância enorme dentro da área de mecânica, tá? E logo mais, quando a gente for avançando no curso e fazendo algumas continhas e introduzindo novos conceitos para vocês, vocês vão entender por que elas são tão importantes, tá? Então, o Newton enunciou três leis, tá? Do movimento que são válidas, né, com base experimental, observacional, ou seja, ele observou a realidade, ele viu que aquilo que ele propôs no papel batia, né, com a observação empírica, tá? E vamos começar a trabalhar desde lá da primeira lei. O que a primeira lei de Newton ela fala pra gente? Ó? Ela fala que uma partícula originalmente em repouso ou se movendo numa linha reta com velocidade constante tende a permanecer desta forma se não for sujeita
né, a uma força resultante diferente de zero. Então, o que a gente está querendo dizer no final das contas? Que se esta partícula verdinha aqui está em repouso, sob a ação dessas três forças, que se anulam, ou seja, se eu somar essas três forças vetorialmente, elas estão se anulando, ou seja, o corpo está em equilíbrio. Ou ela está parada, ou ela está em movimento numa linha reta com velocidade constante, ou seja, a aceleração é igual a zero. Esse corpo vai tender a continuar dessa forma, a não ser que ele seja sujeito a um conjunto desbalanceado de forças, fazendo com que a força resultante não seja mais nula em cima da partícula. Ou seja, isso é o que fala a primeira lei de Newton, ok? Ou seja, eu tenho que provocar uma mudança na condição de balanceamento das forças para que a inércia seja quebrada, ok? Então essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, e talvez a mais impactante, ampla e importante delas, correlaciona a força resultante que atua numa partícula com a aceleração gerada nessa partícula e também através da sua massa, que é uma medida indireta da inércia. Então o que acontece? Se eu tenho uma força resultante diferente de zero atuando nessa partícula verdinha, eventualmente ela vai acelerar proporcionalmente à sua massa, ok? Então essa lei, né, do movimento acelerado, essa lei, a segunda lei de Newton, ela é incrivelmente brilhante, porque inclusive ela não vale apenas para partículas sólidas. Só para você ter uma noção da amplitude da segunda lei de Newton e a beleza disso aqui, você tem a validade dessa proposta de Newton, por exemplo, para uma partícula de fluido, de água. Então, se eu tiver água escoando dentro de um cano e eu isolar uma partícula de água, acredite, né, isso aí você vai ter que imaginar e acreditar um pouquinho comigo, a segunda lei de Newton é válida. Então, olha que interessante. Newton propôs uma expressão que descreva o movimento de uma partícula basicamente de qualquer tipo de material. Então, uma coisa ampla, bonita e brilhante, tá? No final das contas. Então, essa é a lei da dinâmica, é a segunda lei de Newton, né? E a terceira lei de Newton, né? Ela fala que forças de ação e reação acontecem, né, com a mesma intensidade, sentidos opostos e sempre em corpos diferentes. Ou seja, eu tenho aqui um contato entre A e B, uma força, por exemplo, que A faz em B, B vai devolver em A, e a ação e a reação elas vão ter mesma magnitude, sentidos opostos e sempre atuando em corpos diferentes. Uma coisa que a galera erra muito nas questões de física, voltado para vestibular, ou até mesmo num diagrama de corpo livre para poder fazer uma conta na indústria, em que você quer fazer o equilíbrio de uma estrutura, ou de um elemento, de máquina, é essa questão dos corpos diferentes. Se está atuando no mesmo corpo, não é para ação e reação, tá bom? Então lembrem-se muito disso na hora que vocês forem fazer diagrama de corpo livre. A gente vai fazer bastante por aqui, e vocês devem fazer também na vida profissional de vocês para resolver algum caso prático em algum momento, tá bom? Então, pessoal, as três leis de Newton foram colocadas aqui. Nós falamos um pouquinho também, né, de modelos. Vamos ver o que mais a gente consegue falar por aqui. Deixa eu ver o que tem mais para frente aqui. Vou falar logo sobre essas coisas, depois a gente já começaria com vetores na aula que vem. Olha, falar um pouquinho de unidades para vocês. Existem diversos sistemas de unidade, tá? Unidades americanas, inglesas, sistema internacional. Foco do sistema internacional, tá? Comprimento metro, tempo segundo, massa em quilogramas e a força seria em Newton. Newton seria quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? E alguns fatores de conversão. Então, o que acontece? Vocês, como profissionais técnicos, vocês têm que aprender a converter unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ideia muito tranquila aqui do que é conversão de unidades. Depois eu vou passar alguns materiais de tabelas de conversão de unidades mais completos para vocês, como material complementar na sala virtual de vocês. E depois eu vou passar alguma listinha de exercícios para que vocês treinem isso aqui, porque eu acho muito importante que o profissional técnico saiba converter unidade de uma forma precisa
e que vocês saibam converter as unidades, porque na indústria é uma mistura enorme de diversas escalas, né? De diversos sistemas de medida de unidades. Então, por exemplo, muitas vezes eu tenho uma coisa em sistema internacional, aí eu tenho outra coisa em unidade americana, e eu tenho uma máquina que utiliza um outro tipo de padrão de unidades. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ser capaz de conversar entre essas unidades. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Nesse sistema aqui americano, muito utilizado na área, por exemplo, de petróleo, por exemplo, você tem um comprimento em pé, tempo em segundo, a massa nessa unidade chamada slug. Esse slug seria definido como libra vezes segundo ao quadrado sobre pé, e a força em libra, né, que é o pound. Então, o que acontece? Para converter essas forças, eu conseguiria converter, ó, uma libra equivale a essa quantidade aqui de newtons, um slug equivale a 14,59 kg e um pé equivale a 0,3048 metros. Então, com isso aqui em mente, eu vou rapidamente trabalhar alguns exercíciozinhos com vocês. Mas antes, eu vou falar sobre isso aqui que eu acho uma coisa fenomenal. E como a gente vai trabalhar com muita equaçãozinha no curso técnico, eu queria que vocês atentassem para isso aqui, que é o conceito de homogeneidade dimensional. Então vejam o seguinte, tá? Vou pegar uma equação que a maioria de vocês já conhece, né, dos estudos prévios de vocês, que é uma equação de movimento retilíneo uniformemente variado, onde eu tenho uma equação da posição em relação ao tempo, que é dada por uma parábola, uma equação de segundo grau aqui. Então, o que esse conceito da homogeneidade dimensional ele fala sobre essa equação? Ele fala o seguinte, tá? Olha, se do lado de cá, esse comprimento, essa posição, na verdade, não é comprimento, é posição. Se essa posição é medida em metro, todos esses outros termos, esse e esse aqui, também tem que ter unidade de metro no final. Por quê? Para uma coisa aqui resultar numa dimensão de comprimento, esse cara tem que ter dimensão de comprimento e esse cara também tem que ter dimensão de comprimento. Aí quando eu somo comprimento com comprimento, dá comprimento. Ou seja, é lógica a ideia, né? Vamos ver se ela dá certo mesmo. Olha só, esse cara tem metro, velocidade em metro por segundo. Quando eu multiplico por segundo, segundo corta, volta para metro. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Quando eu multiplico por segundo ao quadrado, porque aqui é tempo ao quadrado, corta segundo quadrado com segundo quadrado, volta para metro. Aqui 1 sobre 2 é uma constante, não tem unidade, ou seja, isso aqui tem unidade de comprimento, isso aqui, isso aqui. Essa é a tal da homogeneidade dimensional. Então, como é que eu poderia agora definir formalmente esse conceito? Homogeneidade dimensional é quando todos os termos da expressão matemática ou equação que você está trabalhando guardam a mesma dimensão. Ok? Dado esse conceito, eu rapidamente vou resolver dois exercíciozinhos aqui e eu encerro, tá bom? Então, olha só. Exercício 1. Converta 2 km por hora para metros por segundo. E quanto equivale isso em pés por segundo? Então, olha só. Como é que você vai fazer essa continha a partir de agora? Vou te ensinar uma metodologia, tá? Uma sequência para você fazer conversão de unidade. Eu gostaria que você fizesse sempre assim, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 km por hora. Você vai colocar sempre assim, ó, km por hora. E você vai procurar na sua cabeça as relações que você conhece para passar isso para metro por segundo. Então, olha só. Eu sei que 1000 metros equivalem a 1 km e que 1 hora equivale a 3.600 segundos. E eu vou sair cortando as unidades. Olha que legal. Ó. Quilômetro corta com quilômetro, hora corta com hora. E aí, se eu fizer essa continha, eu vou chegar em 0,556 metro por segundo. Ah, professor, vamos fazer isso de metro por segundo, então, para pé por segundo. Vamos lá. Olha que legal. Ó. A conversão de pé para metro você tem naquela tabelinha. Um pé equivale a 0,3048 metros. A gente vai usar essa ideia. Então veja, ó, você vai colocar o 0,556 metros por segundo e você tem que pensar o seguinte, ó. Eu coloco esse sujeito em cima, esse embaixo, esse embaixo, esse em cima. É uma dúvida comum. Você tem que pensar o seguinte, olha, para cortar um metro e o metro sumir, se o metro aqui está em cima, ele tem que vir embaixo. Então eu tenho que botar como isso aqui, o fator de conversão? Um pé no numerador
equivale a 0,3048 metro no denominador. Por que nessa disposição? Para o metro cortar com metro, e aí vai sobrar o pé por segundo e a sua resposta. Bacana? Vou deixar esse sujeito aqui 1.2 para vocês analisarem em casa, tá bom? E eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Então, pessoal, o que vimos hoje? Vimos idealizações e modelos, né, amplos, né, da mecânica, das ciências exatas como um todo, tá? Vimos um pouquinho também das 3 leis de Newton. As 3 leis da mecânica gerais são muito importantes. Um pouco sobre unidades e conversões de unidades, tá? E na aula que vem nós já vamos estar começando a nossa aula falando de vetores. Vejam bem, o que eu assumi aqui? Como existem pessoas que não estudam há mais tempo, pessoas com já mais facilidade nessa área, menos facilidade nessa área, ou seja, tem uma mistura, uma heterogeneidade. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi dar uma introdução nesses assuntos e no assunto de vetores com calma, antes de eu começar realmente a entrar em equilíbrio material e começar a fazer algumas contas em cima de aplicações que eu tenho interesse. Então eu quero ir bem devagarinho para dar a oportunidade de quem não vê aquilo tem tempo pegar essa base, e para quem quer aprender do zero também com um nível de detalhamento bacana, conseguir aprender, tá bom? Então, pessoal, gratificante esse nosso primeiro encontro. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais.